O SBT Meio-Dia está com uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado em Santa Catarina. Por ordem de sorteio, hoje o nosso convidado é o candidato Lédio Rosa de Andrade, do PT. Cláudio Prisco já está com a gente novamente. Candidato, muito obrigado pela sua visita. E eu gostaria de começar questionando, Prisco, o seguinte. Candidato, o senhor estudou Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi professor, trabalhou no meio jurídico durante 35 anos, é desembargador aposentado e tem uma carreira profissional de sucesso. Por que entrar na política agora e justamente no PT? O partido talvez esteja aí mais sujo no momento atual da história da política brasileira. Boa tarde. Bom, boa tarde, é uma satisfação estar aqui. Me permito primeiro me apresentar. O meu nome é Lédio Rosa, eu realmente fui magistrado por 35 anos e hoje sou candidato ao Senado pelo PT. Eu resolvi entrar na política partidária por indignação e por ver que o Brasil hoje está atravessando uma profunda crise e que as pessoas que sempre trabalharam com honestidade precisam participar desse processo. E em relação a escolher o PT, eu poderia perguntar, por que não o PT? Você disse que é um dos partidos mais sujos, isso não é verdade. A grande verdade, você pode agora procurar no Google... Nona posição nos partidos mais envolvidos com corrupção. Na nona, aí eu concordo, na nona. Na primeira posição está lá os grandes partidos, PMDB, PSD, PSDB, muito na frente. Então, na escala dos grandes partidos, o PT é o menos corrupto. Mas não foi isso só que me fez entrar no PT, foi uma questão ideológica. Eu sou uma pessoa, na minha vida como magistrado, sempre tive posturas de defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa de políticas sociais, de justiça social. E não há dúvida nenhuma que, programaticamente, o partido que tem um programa que se adequa ao meu pensamento é o PT, porque eu sou um social-democrata. Eu acho que o Estado tem que estar presente na vida das pessoas, naquilo que diz respeito à promoção do bem-estar social. E, por isso, eu escolhi esse partido. Agora, aquela imagem, junto com Lula da Silva, até um pouquinho antes dele ser detido, que marcou a sua filiação, isso não acaba sendo prejudicial nessa caminhada, Lédio? Bom, quem vai decidir é o eleitor, Prisco. Eu acho que não, porque eu posso te dizer, nesses meus 35 anos como juiz e como desembargador, eu julguei muitos corruptos, condenei muito deles, sempre fui muito rígido com esse tipo de crime. E te digo com muita tranquilidade que o processo do Lula eu li, né, e não encontro ali, com toda sinceridade, base legal para você condenar. Ali há erros sob avaliação de prova, há nulidade sob o ponto de vista processual e há erros técnicos de dogmática penal, como, por exemplo, você condenar alguém por corrupção sem indicar categoricamente qual foi o ato praticado como corrupto. Isso é um erro. Se você faz isso numa prova de magistratura, você é reprovado, você não é aprovado no concurso. Agora, eu creio que isso já ficou, de certa forma, para trás, porque o que importa agora é o que nós podemos fazer para reconstruir esse país, né? O Brasil está passando uma fase muito difícil de retrocesso de direitos e a minha plataforma, Prisco, é exatamente como minha primeira grande ação é lutar para barrar a destruição dos direitos brasileiros. Porque para que serve a política? E como fazer isso? Olha, se eu for eleito senador, nenhum direito pode ser destruído sem passar pelo Senado. E ali é o foro correto, né? Dentro dos mecanismos democráticos, você tem que ter um parlamento forte, né? E isso é uma coisa que eu acho que o eleitor brasileiro não se deu conta ainda. O parlamento é fundamental para a vida democrática brasileira, não é só o executivo. E essa reconstrução que o amigo falou? A reconstrução do país? Bom, eu acho que a reconstrução do país, ele também passa pelo parlamento. E você veja bem, primeiro você tem que barrar a destruição dos direitos. Isso, para mim, é fundamental. Você tem que fazer da política algo para garantir... É uma preliminar. A preliminar. Você tem que garantir dignidade de vida para as pessoas. E dignidade de vida tem que ser através de direitos garantidos. E depois você tem que reformar o Brasil. Por exemplo, e reforma não no sentido que dão, porque hoje o Brasil se fala em reforma para tirar direito. Eu não falo desse tipo de reforma. Reforma tributária é algo que está mais do que passado. Quer dizer, o Brasil é um país que o empresário produtivo paga muito imposto, que o trabalhador paga muito imposto, você, nós pagamos mais imposto do que o especulador. Isso não pode ser mais assim. Mais do que os banqueiros e os próprios detentores de grandes fortunas. Mas não tenha dúvida. Que não são... Não tenha dúvida.
Banco no Brasil, não o Banco do Brasil, Banco no Brasil tem os maiores lucros do mundo, praticamente, proporcionalmente, não paga imposto e tem políticas de incentivo inaceitáveis, como, por exemplo, perdoar agora uma dívida de 25 bilhões de um banco. Agora, tu imagina com esses 25 bilhões, o que nós poderíamos fazer de bem-estar social? Agora, pega um pequeno empresário que não paga imposto, vê se ele não vai parar na cadeia. Isso está errado. Mas tem como que mudar. muda essa situação? Porque o PT também pregava isso antes de chegar ao poder, com Lula da Silva, depois com Dilma, e acabou, depois o partido, para muitos integrantes do próprio PT, como uma traição, por justamente fazer ao inverso quando chegaram no poder. Inclusive, está aí a prova que do PT nasceram diversos outros partidos. Agora, como o senhor pode fazer isso? Qual a proposta para mudar isso? O que eu posso te dizer, o que fizeram, eu não estava lá, então eu não sou responsável. Eu tenho 35 anos de vida pública, eu tenho orgulho de dizer que esses meus 25 anos como juiz de direito e 10 anos como desembargador, eu nunca me meti em falcatrua e tive uma vida muito honesta, sob o ponto de vista da administração pública. Eu quero transferir isso para lá e eu vou lutar com todas as forças que um senador pode ter, que não é pouca coisa, para que isso não ocorra. Eu acho que o grande erro é você fazer determinados acordos que não pode fazer quando negocia princípio. Eu já aprendi quando eu fui desembargador que você, quando trabalha em equipe, quando trabalha em colegiado, você tem que ceder um pouco, mas você não pode ceder em princípios. Os princípios são fundamentais. Você pode ceder em alguma coisa secundária. Agora, qual é o meu princípio? É justiça social, honestidade, acima de tudo, honestidade, e direcionar o dinheiro público para o bem da sociedade como um todo. Nesses primeiros movimentos como candidato, como é que está percebendo, sentindo a reação da população? Qual é a receptividade? Para a proposta e para a figura do candidato. Prisco, o que eu vejo, com toda sinceridade, é uma população brasileira muito triste, muito magoada, muito decepcionada com a política. E os índices, né, de abstenção mostram que a grande maioria do eleitorado não quer muito ver falar em política, o que é um erro, né? Porque se você critica a política e, ao mesmo tempo, se omite da participação política, você vai acabar ajudando exatamente aqueles que você critica. Então, tem que participar. E eu vejo que a população, pouco a pouco, está vendo que já teve momentos na história do Brasil em que viveu melhor, em que poderia ter um pouco mais de consumo, que tinha acesso à escola, que tinha acesso a determinados bens que hoje não tem mais. E acho que, pouco a pouco, a população está entendendo que propostas novas são bem-vindas e que a política é o único e o melhor meio que nós temos nessa fase da nossa história para consolidar a democracia no Brasil. Tem pesquisas de opinião mostrando 50%, 60%, 70% do eleitorado ou indeciso ou propenso, essa parcela, a votar em branco ou nulo. Ou seja, então o desafio é buscar esse eleitorado para participar e para exercer o direito do voto, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um erro grave se abster. Porque o que o eleitor talvez não tenha entendido é que nenhum político, seja ele bom ou mau, está lá sem voto. Todo político, para ser político, precisa de voto. Então, quem quer mudar a política, a primeira coisa que tem que fazer é mudar o voto, né? Então, eu acho que o eleitor, hoje, com um computador, você tem condições de investigar a vida de qualquer pessoa. Eu digo, investiga a minha vida. Vá ali no Google, põe o meu nome, veja se eu tenho algum processo. Tem até hoje no celular lá um aplicativo que você vê a ficha das pessoas, dos políticos. Pode ir ali o nome, aparece a foto. Então façam isso, porque também tem político honesto. É um erro. Nenhum país resiste. Não dá para generalizar por baixo. Não também. dá. Vala comum, né? Não dá. Isso é um erro que está acontecendo no Brasil, é você criminalizar a política como um todo. Tem político honesto, que merece ficar lá. Agora, os que não merecem, é o eleitor que vai ter a capacidade, o poder de mudar. E aqui é um ponto fundamental, porque a eleição é um dia só. Então, o eleitor, num dia, ele vai ter uma decisão que vai valer, no mínimo, por 4 anos para o governador e 6 para o senador. 8, né? Se ele erra no dia da eleição, a pessoa que vai para lá vai ficar 6 anos depois e não está para caçar o cara, salvo se fizer algum crime, alguma coisa. Então, é importante votar. Realmente a história do senhor no mundo jurídico é realmente de receber homenagem, enfim, respeitada em Santa Catarina e no Brasil. Agora vou pegar esse gancho justamente para fazer o próximo questionamento. Por ocasião da Operação Ouvidos Moucos, na Universidade Federal de Santa Catarina, que terminou da forma que terminou e a gente já conhece bem essa história, o senhor declarou que estava com raiva e que o momento em que o país atravessava era perigoso
e que a gente, leia o senhor, precisávamos agir. Eu gostaria de saber o que seria exatamente este agir, que ação é esta? Porque o senhor também, em um discurso na própria universidade, se colocou envergonhado com o judiciário que você fez parte durante 35 anos. Eu gostaria que você explicasse melhor essa situação. Bom, primeiro, eu fiquei envergonhado não com o judiciário como instituição, com uma parte do judiciário, que faz abuso de poder literal e abertamente, sem consequências. Isso me envergonha até hoje. Mas não o judiciário como um todo, que eu tive e tenho orgulho de participar. E a ação que nós temos que fazer é estar aqui. Né? Eu decidi entrar na política partidária e dentro das regras... Esse episódio influenciou? Muito, muito, fundamentalmente, eu diria. Até pela relação de amizade que tinha com o Cal Canceler, né? O Canceler era meu amigo de infância de rua de Tubarão. Nós morávamos na rua Santos Dumont, em Tubarão, e crescemos juntos. Né? Imagina um crescimento desde a infância, namoradinha, brincadeiras, etc. e tal. E ele foi vítima do abuso literal do poder. Entendeu? Eu fui juiz, e tenho orgulho de dizer isso, e nunca abusei do poder. Eu sempre respeitei as pessoas. Quando eu tinha que condenar alguém, já condenei pessoas a mais de 30 anos de cadeia. Mas com respeito. Nunca alguém vai dizer que eu abusei do poder. E aquilo ali foi algo que escancarou o absurdo. Extrapolou qualquer e continua. Quer dizer, não basta o que fizeram com o conselheiro, agora estão processando o atual reitor e o chefe do gabinete porque botaram uma faixa atrás dele. Quer dizer, se alguém bota uma faixa atrás de mim agora, eu vou ser processado. É um escândalo. É um escândalo. Quer dizer, isso tem que parar. E aí, eu te digo assim, eu respeito a democracia. Para mim, a democracia é um valor fundamental. E a ação, porque eu poderia entrar em depressão, virar alcoólatra com raiva. Não, eu canalizei a minha raiva para a democracia. Eu disse, eu vou me aposentar, porque um juiz que quer fazer política, ele tem que ou se aposenta ou pede demissão, escolhe um partido do gosto dele, se filia e vai fazer política. O que é errado é você fazer política partidária usando o seu cargo. Isso é um absurdo, é ilegal e é crime. Então, eu usei esse caminho. Eu pedi a minha aposentadoria, podia ficar lá até os 75 anos, eu estou com 59. Não, me aposentei, entrei num partido que eu achei que era o melhor para mim e para a sociedade, e estou aqui fazendo política, abertamente, né, exposto à crítica. Assim. Agora, Lédio, eu lhe perguntaria o seguinte, na sua concepção, o que Santa Catarina mais necessita que pode ser alcançado através da investidura de um novo senador? Eu acho que Santa Catarina ele tem que se impor, né, como um estado fundamental para a nação brasileira. E isso aí, por isso que eu digo também que no governo Lula e Dilma, Santa Catarina recebeu muito recurso. Eu tenho corrido o estado, eu não encontrei até agora nenhum município de Santa Catarina que não recebeu alguma coisa, direta ou indiretamente, do governo federal. Mas tem algumas obras aí que, não só em relação ao governo do PT, mas já do governo do PSDB, estão sendo retardadas, 470, 282 e uma série de outras, né? Sem dúvida. Mas aí, por isso, na minha opinião, isso é a concepção do Estado. Porque tem muita gente, eu acho muito interessante isso, muita gente falando que o Estado é grande e tem que diminuir. Só que eles propõem diminuir o Estado naquilo que o Estado promove bem-estar social. E naquilo que o Estado tem outras atividades, aí todo mundo quer que fique. Né? Muitas vezes os próprios bancos têm dificuldade, eles vão atrás do Estado para cobrir os rombos dele. Eu não, eu sou a favor de um Estado forte naquilo que diz respeito à promoção de bem-estar social. E, por exemplo, o Estado que eu penso não daria uma anistia de 25 bilhões para um banco e pegava esse dinheiro e ia aplicar nas rodovias que nós estamos precisando. Isso é o que eu vou defender lá. Porque a minha proposta é defender direitos e garantir a cidadania. Isso é o meu grande norte de campanha. Muito bem. Nós gostaríamos de agradecer a participação do Lédio e deixar esse momento final. Nós temos ainda 1 minutinho e 15 ali, dentro do tempo, então vamos explorar. Eu achei que tu ias perguntar. Eu lhe perguntaria mais uma questão no contexto presidencial, Lédio. A chegada de Fernando Haddad como candidato, mas na 1ª hora, em função dessa tentativa de viabilizar ainda Lula da Silva, isso não pode ser prejudicial a todos aqueles que concorrem pelo PT como amigo? Olha, o partido, em nível nacional, tomou uma decisão, né? Registrou um candidato. Isso é o normal. Qualquer um pode se registrar e todos podem ser impugnados. Tanto que não é só o Lula que está sendo impugnado. Foi impugnado o Bolsonaro e foi impugnado também o Alckmin. A Justiça Eleitoral vai decidir quem pode e quem não pode, e naqueles em que a Justiça não deferir
a candidatura, o substituto assume. Isso é normalidade e faz parte do jogo, né? Foi uma aposta do partido. Eu acho que o partido acertou. O Lula, por enquanto, tem direito a pedir o registro e vamos ver se vai ser deferido ou não. E acredita em Haddad? Olha, o Haddad está indo bem, as pesquisas mostram que ele será um bom substituto caso o Lula seja indeferido e nós estamos apostando que sim, que vamos ganhar as eleições com o Lula ou com o Haddad, será igual. Muito grato e sucesso na caminhada. Eu que agradeço. Satisfação tê-lo aqui, Lédio. Obrigado, candidato. Boa sorte. Obrigado pela visita.